Fala aí, querido. Fala, querida. Tudo bem com você? Aqui é o professor Pedro e eu tô aqui para trabalhar com você um tópico específico do edital da Polícia Rodoviária Federal, cara. Dentro do edital da Polícia Rodoviária Federal, existe uma série de partes do processo penal que envolve, por exemplo, a competência, que envolve a ação penal, lei processual penal no tempo e no espaço em relação às pessoas. Só que eu particularmente gostaria muito de trabalhar com você nesse momento o tema de competência. Cara, como que vem aparecendo competência nos principais concursos, Pedro? Cara, cuidado, porque competência, aparentemente, ele é um tema tranquilo de se lidar, não é um tema difícil. E eu, como professor, preciso falar pra você algo que eu não gosto particularmente, que é a questão de decorar coisas. Cara, eu aprendi, na minha época da graduação ainda, com um professor meu, que existem 3 formas de você aprender alguma coisa. Uma das formas seria quando você, por repetição, a faz, como acontece, por exemplo, com língua portuguesa e com matemática, muito a parte mecânica você trabalha do seu cérebro. Segunda maneira é toda vez que você é traumatizado por aquela coisa. Por isso que fazer questão de concurso público faz muito sentido na tua vida, cara. Então, quando a gente trabalha questões de concursos públicos, é importante salientar o erro. Quando você erra a questão, você tem que saber o porquê de você ter errado. E aí, isso gerando um trauma, você consegue não cometer mais esse erro lá na frente. E a terceira forma é de quando, de alguma forma, isso faz sentido na sua cabeça. Eu, particularmente, prefiro montar uma linha de raciocínio de forma lógica que você consiga manter e reter dentro do seu conhecimento, cara. E quando a gente trabalha o tema competência, infelizmente, em alguns momentos a gente vai ter que decorar. Por quê, Pedro? Porque competência trabalha muito com a questão das súmulas, tanto súmula do STJ quanto súmula do STF. Particularmente, muito mais súmulas do STJ que vai cair na tua prova. Então, esse é o ponto de importância para você lembrar aqui. Beleza? Então, já introduzindo esse assunto para você, eu quero levantar, antes da gente entrar no conceito de competência, contextualizar você frente ao nosso ordenamento jurídico. Funciona assim, filho. Você que já está estudando Constitucional, você aprende lá que o artigo 2º estabelecido na Constituição Federal, ele define a tripartição dos poderes. É o princípio da tripartição dos poderes. O que esse princípio nos diz, Pedro? Primeiro, os 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, são poderes independentes e harmônicos entre si. E esses três poderes sendo independentes e harmônicos entre si, na prática, o que acontece? A competência, ela acaba se tornando derivada disso. Como, Pedro? Cara, a função típica do Poder Judiciário seria judicar ou julgar. Esta é a função típica. Só que pode vir uma nomenclatura toda própria para esta capacidade única que o Poder Judiciário tem como função típica de julgar, seria jurisdição. Eu não consigo entrar com você em competência sem citar o que vem a ser jurisdição. E a jurisdição, meu amigo, não está no teu edital. Só que, Pedro, o que eu vou estudar esse troço que não está no edital? A gente não vai ver aprofundadamente a jurisdição, não. Aqui eu só vou conceituar a jurisdição para puxar o fio da competência para você entender um pouco melhor. Então funciona assim. Cara, se você quebrar a palavra jurisdição, nós temos um radical chamado iuris, certo? E dictio, vem de dicção, cara. Dizer. Quando eu trabalho juris, iuris, vem de lei, vem de direito. Então, o poder que tem como função típica dizer o direito é somente o poder judiciário. Portanto, é comum aparecer na sua prova que a jurisdição é um fator uno. Todo juiz, ele tem prerrogativa de dizer o direito. Porque é um juiz togado, é um juiz que foi concursado, empossado, entrou em exercício e devidamente já tem as suas atribuições dadas por lei. Portanto, quando eu trabalho com a função típica de jurisdição, é importante salientar, é a capacidade dada ao Poder Judiciário, em tese ao juiz, ao desembargador e ao ministro, a esses 3 cargos especificamente falando. Esses caras, eles têm prerrogativa dada por lei. E estas prerrogativas, na verdade, estas atribuições, quando a gente trabalha com jurisdição, é isso que eu quero que você lembre. Só lembrando, amigo, também, Pedro, ter atribuição e ter competência é a mesma coisa? A gente vai ver que não. Sabe por quê? Se jurisdição é algo que atinge todo o poder judiciário, na prática, meu amigo, hoje seria impossível todos os juízes no Brasil julgar todas as causas. Imagina, se um único juiz tem capacidade de dizer o direito, ele poderia dizer o direito trabalhista, direito civil, direito penal, direito do escambau, cara. É foda. Como que esse cara vai cuidar de todo esse direito? Impossível. E aí o que se fez? Nós pegamos a jurisdição e particionamos esta jurisdição, a ponto de criar campos
específicos aí. Qual que é a importância disso, Pedro? Quando nós pegamos a jurisdição que é una e quebramos em campos específicos para melhor desempenhar, eu trabalho a noção de competência. Então, deixa eu conceituar para você agora o que é competência. Amigo, competência nada mais é do que a delimitação da jurisdição. A competência, se vocês pegarem os principais doutrinadores, pega Guilherme Nucci, pega Auri Lopes, pega o Nestor Távora também, que é um ótimo doutrinador nesse sentido. Pega lá outros doutrinadores renomados, principalmente Torinho Filho, ele cita que competência, a definição mais comum é que é a delimitação, competência nada mais é do que a delimitação da jurisdição. Pedro, e o que isso implica na minha prova? Cara, se a jurisdição é una, todo poder judiciário tem capacidade de dizer o direito, só que de forma delimitada cada um no seu campo, eu digo que somente, amigo, somente juiz tem competência. Já ouviu falar que, por exemplo, o delegado ele tem competência para fazer tal coisa? Amigo, competência é um tema relacionado unicamente com a jurisdição e somente o Poder Judiciário exerce jurisdição. Hoje nós não temos delegados de polícia, hoje nós não temos Ministério Público exercendo competência. O que eles exercem é um rol de atividades chamadas de atribuição. Então é bastante importante você saber fazer essa diferença aí. Então, conceituamos jurisdição, é a capacidade de dizer o direito que tem o Poder Judiciário. E a competência, que é a delimitação da jurisdição em campos específicos. Com isso a gente consegue avançar. Permita-me avançar com você no sentido de classificar essa competência. Pensa aqui comigo, amigo. Essa competência, ela poderá ser classificada de diversas formas. Primeiro, qual seria o juiz competente para exercer determinada função? E aí nós temos toda uma classificação que gira em torno especificamente desse tópico. Dou exemplo para você, me acompanha aqui só para a gente ter uma ideia. Quando eu trabalho os tipos de competência, eu quero que você guarde duas para a tua prova. Primeiro, uma competência funcional, logo é uma competência que decorre da função jurisdicional. É uma função jurisdicional específica. E aí se tem o campo da competência funcional. E ela se divide em três. Hoje a competência funcional, ela pode se classificar de acordo com a fase do processo, de acordo com o objeto de juízo ou grau de jurisdição. Dou um exemplo. Pedro, como que se divide a competência funcional na fase do processo? Cara, o processo, dependendo do tipo específico, se for tribunal do júri, se for um procedimento comum ordinário, ele existe em várias fases. Vou dar um exemplo para você. O procedimento mais comum, ele é dividido em dois. Principalmente a fase de instrução processual penal e a fase de execução. Então, quando eu trabalho, por exemplo, a fase de instrução, nós teremos uma autoridade competente por isso. Enquanto a fase de execução, nós teremos alguma outra autoridade específica relacionada a isso. Portanto, a classificação, a competência funcional dada pela fase do processo, poderia um exemplo que eu dei para você é em relação à fase instrutória e à fase de execução desse troço. O clássico exemplo do tribunal do júri, quando a gente pega, nós temos a fase de instrução dada levantamento de prova, oitiva de testemunha e uma série de outros procedimentos. Enquanto a fase de execução, nós temos os jurados dando a sua sentença, né? Que o juiz, que sim, tem atividade vinculada à sentença ministrada por esse tribunal do júri. Portanto, essa seria uma classificação típica quanto à fase do processo. Avanço. Quanto ao objeto de juízo. Cara, se for um crime doloso contra a vida, a competência será, olha o que eu disse, a competência será do tribunal do júri. Olha que nomenclatura peculiar que você tem que utilizar para a tua prova. Então, falou em objeto de juízo, eu trabalho crimes dolosos contra a vida, vai para o tribunal do júri. Um crime comum vai para o juízo comum. Simples assim, Pedro? Simples assim, quanto ao objeto de juízo. E ao grau de jurisdição? Eu trabalho, por exemplo, amigo, se você for classificar, se você for ouvir falar lá no fórum da tua cidade, em vara, nós temos a presença, por exemplo, da vara criminal. Esta vara criminal, nós temos um juiz que fica lá por ser um órgão singular, quando eu trabalho um juiz básico. Quando nós temos uma sentença em recurso de primeiro grau, esse primeiro recurso, ele é direcionado ao Tribunal de Justiça se nós estivermos, por exemplo, no Paraná. Nesta situação, grau de jurisdição, primeira instância é o juiz da vara criminal. Segunda instância seria o Tribunal de Justiça do Paraná.
Terceira instância, o STJ, se for um crime comum, geralmente, né? E em última análise, o STF. Aqui, cara, quanto ao grau de jurisdição, vale qual é a instância que está sendo provocada. Então, seria uma terceira classificação dada à competência funcional. Particularmente, meu amigo, o que acontece? Pedro, cai competência funcional na prova da PRF? Amigo, não vi questão desde os últimos 3 anos da PRF. Ah, Pedro, isso significa que eu não posso estudar? Claro que não. Isso significa que você deve dar uma atenção básica, mas deve, certo? Tem que pegar essa classificação e essa divisão, sempre citando muito bem os exemplos, para depois você complementar a outra classificação. Então eu trouxe aqui para você o que vem a ser a competência funcional. Agora nós vamos entrar no segundo tipo de competência. E este segundo tipo de competência, amigo, sem dúvida é a competência que mais cai na tua prova, inclusive que cai mais na OAB, que cai mais em outros concursos, para todos como um geral, inclusive para a própria PRF, né, filho? Então, a competência material, eu quero que você marque um asterisco nela, porque é uma competência importantíssima, e ela se divide em 3. Na prática, nós temos que o Brasil adota principalmente a competência material. Aqui, lá no artigo 69 do CPP, recomendo, tá? Eu coloquei no seu material o texto de lei e você vai ter que ler. Dá uma lidinha para você entender mais ou menos como que funciona os determinados graus, cara, dessa competência relacionada à competência material. E ela se divide em 3. Primeiro, competência ratione loci, você vai entender como em razão do lugar. Ratione loci é a mesma coisa que competência em razão do lugar. Competência ratione materi, nós temos competência em razão da matéria. E a competência ratione persone é em razão da pessoa. Pedro, eu não entendi porra nenhuma. Por isso que eu tô aqui, né, filho? Olha lá. Ratione loci, em razão do lugar. Qual será o local que vai investigar? Qual será aquele local que vai se dar o processo, vai se tramitar esse processo? Porra, vai ser no local em que houve a consumação do crime, vai ser no local que houve a ação do crime, vai ser na casa do réu, vai ser na comarca do domicílio do réu, vai ser onde? Aí nós vamos ter que analisar de acordo com as regras do ratione loci. Ratione materi varia de acordo com a justiça. Pode ser uma justiça militar, se for um crime militar. Pode ser uma justiça eleitoral, se for um crime eleitoral tipificado pelo Código Eleitoral. Ou pode ser um crime comum, que se divide na esfera estadual ou na esfera federal. Muito importante também essa divisão. E por fim, a ratione persone leva em conta a prerrogativa que tem aquela pessoa, chamada prerrogativa de foro funcional ou de foro por função. Quando eu trabalho a ratione persone, principalmente nós vamos ver quem é competente para julgar o presidente da República, quem é competente para julgar o prefeito, quem é competente para julgar um vereador, um deputado, um membro do Ministério Público e assim por diante, especificamente dentro do ratione persone. Bastante importante esse conceito que você tem que ter. Hoje, eu quero começar com você falando a parte do ratione materi, que vai ser, sem dúvida, um dos tópicos que você mais tem que guardar para a prova. E amigo, cá entre nós, eu quero que você construa uma linha de raciocínio muito objetiva na hora de pensar nessa divisão. Primeiro, sempre quando se vai trabalhar essa noção básica de divisão de competência, eu quero que você siga uma linha. E esta linha diz o seguinte: primeiro, eu vou avaliar o ratione materi. E o ratione materi, você vai fazer uma pergunta. Toda vez que você for analisar a competência de acordo com a matéria a ser tratada, aqui eu quero trazer para você que a competência ratione matéria é aquele tipo específico de competência em que se pergunta qual é a justiça competente. Qual é a justiça competente? Então, essa é a primeira pergunta a partir do cometimento de um crime que você vai fazer. Poxa, Pedro, consegui definir a justiça? Eu vou fazer uma segunda pergunta. Qual foi o local em que aconteceu esse crime? E em terceira instância será que essa pessoa tem prerrogativa de foro funcional, de foro de função? Tem. Se ela tiver, será privilegiado. Será, não é bem privilegiado a palavra correta, na verdade, né, cara? Ele será aplicado no caso concreto, beleza? Então, primeiro, o ratione loci diz o seguinte: você vai se perguntar, qual é a justiça necessária? Qual é a justiça competente para julgar aquele caso? Hoje, nós temos uma divisão muito comum para quem estuda Poder Judiciário, cuidado. Primeiro, Poder Judiciário ele é dividido em justiça especial e justiça comum. E dentro do Poder Judiciário que você vê lá em Constitucional, você vê lá justiça trabalhista. Filho,
Não existe crime trabalhista prevista lá, por exemplo, na CLT ou qualquer outra coisa. Cara, não se tem competência penal relacionado ao direito trabalhista. Tanto que o Código Penal, ele estabelece crimes contra a organização do trabalho. Então isso é inserido na área penal e não na área trabalhista. Portanto, o primeiro ponto que você tem que lembrar é o seguinte: a justiça, de acordo com as principais doutrinas e com aquilo que você estuda também, ela é dividida em justiça comum e justiça especial. A justiça especial, meu amigo, ela sempre prevalece sobre a justiça comum, certo? Ela sempre prevalecerá sobre a justiça comum. E ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser militar ou ela pode ser eleitoral. Enquanto a justiça comum, ela pode ser a nível federal ou a nível estadual. É muito simples nesse sentido. Você não tem que se matar muito aqui não, cara. Aqui, a competência básica que nós temos que trabalhar é cada uma delas. E eu pretendo fazer isso com você exatamente agora. Então me acompanha só para a gente trabalhar um pouquinho essa questão da primeira competência, que vai ser da Justiça Comum Federal. Então, ó, primeiro, previsão que eu preciso que você leia também. O artigo 109 da Constituição, lá no inciso 4º, ele salienta o principal tipo de competência relacionada à Justiça Comum Federal. Só que você precisa ler todos, eu coloquei todos no seu material. Ponto importante, aqui eu quero que você dê uma atenção específica para a quarta. Pedro, por quê? Porque a quarta, sem dúvida, é uma das mais importantes. Então ela diz o seguinte: será competência da Justiça Comum Federal os crimes cometidos contra os bens, serviços. Pedro, o que vem a ser bens? Bens seria tudo aquilo que pertence na prática à União. Serviço seria todo serviço relacionado à União. E aí contra bens, serviços ou qualquer outro agente relacionado. Contra agentes públicos relacionados à União. Então, quando eu trabalho com bens, serviços e qualquer outra atividade relacionada a agentes públicos da União, eu trabalho especificamente trazendo isso para a esfera federal. E aí, como exemplo clássico, eu classifico quem para vocês? Principalmente, quando se trabalha com o inciso 4º, eu quero que você lembre, por exemplo, um professor de uma faculdade, de uma universidade federal. Imagine o professor da Universidade Federal do Paraná, o UFPR, ele está dando aula e naquele momento ele é agredido por um aluno. Nesta situação, ele é um agente federal? Sim. Ele está em razão da função dele? Sim. Neste caso, quem julga o caso para a justiça que vai será a Justiça Federal. Portanto, estamos falando especificamente de um serviço a nível federal praticado por um agente da esfera federal. Tudo bem? Essa é a regra absoluta e universal da federal. Só que é claro, filho, eu preciso que você leia alguns institutos que também estão relacionados lá no artigo 109. Dou um exemplo para você. Crimes que são muitas vezes caracterizados por crimes internacionais. Tráfico de drogas internacional, tráfico internacional de armas, genocídio, crimes de repercussão internacional. Estes crimes, originariamente, eles terão julgamento na esfera federal. Então isso é também importante citar para você. Por isso que você não pode ler somente o 4º. Eu preciso que você leia todos os outros incisos também do 109. Sem dúvida, o 4º é aquele que mais cai na prova. Então, bens, serviços, agentes ou interesses pode aparecer aqui, cara. Bem, serviço ou interesse da União entraria aqui no inciso 4º do 109 aí também, beleza? Agora, chega a parte que eu digo pra você, cara, que às vezes é sofrido, às vezes dói e você tem que se precaver em relação a isso, cara. Se for preciso, faz uma tatuagem dessa súmula. Não se esqueça, beleza? Primeira súmula que eu quero trabalhar com você. Súmula 38 do STJ, ela diz o seguinte: amigo, contravenção, toda vez que estivermos trabalhando com contravenção, as contravenções, ainda que sejam cometidas contra agentes federais, contra interesse da União, serviços federais ou bens da União, nesta situação aqui, filho, estas contravenções serão necessariamente julgadas em juízo estadual. Esse é o ponto importante. Contravenção nunca é julgado na esfera federal, ainda que seja cometido contra um agente de polícia federal, por exemplo. Ok? Essa é a súmula 38 do STJ. Cai muito, muito mesmo essa questão da contravenção quando aparece na tua prova. E é decorado, não tem o que você fazer, não tem uma sequência lógica aqui, tá? Segunda súmula é a 42. Eu não sei se você já trabalhou
o direito administrativo, mas o que é importante você lembrar? Lá quando você pega o decreto 200 de 67, junto com o caput do 37 da Constituição, você vê lá que a administração pública no Brasil, ela é dividida em administração pública direta e administração pública indireta. Dentro da administração pública indireta, tem-se o quê? Que os crimes cometidos contra a União, olha o que diz, inclusive salientando junto o 109, inciso 4º. O 109, inciso 4º, ele cita: os crimes cometidos contra a União, empresa pública e autarquias, quando for cometidos contra essas entidades, desde que sejam federais, serão julgados pela Justiça Federal. Aí eu pergunto para você, pois é, quando você estudou direito administrativo, o que você lembrou da sociedade de economia mista? Dentre as pessoas da administração pública indireta, ela é a única em que deverá ter julgamento em regra na esfera estadual. Pois é, aqui quando eu trabalho com sociedade de economia mista, filho, a regra quem investiga é a Polícia Civil e não a Polícia Federal. Quando eu trabalho com o Banco do Brasil, por exemplo, amigo, quem investiga na prática é a Polícia Civil, certo? Bastante importante. Aí você poderia me indagar, beleza, Pedro? A Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista e a Polícia Federal está lá atuando. Cuidado, porque a Polícia Federal, quando que ela atua, amigo? A Polícia Federal, na prática, ela atua toda vez que o crime tiver repercussão internacional ou interestadual e exigir repressão uniforme. Olha que ponto importante. Quando a Polícia Federal, ela pode agir quando... Gente, um crime cometido no caso da Petrobras, será que tem repercussão internacional? É óbvio que tem. Portanto, não entraria apenas a civil, mas a regra que você tem que ter: as sociedades de economia mista, em regra, são investigadas pela Polícia Civil e vai responder em juízo estadual. Esse é o ponto de importância da súmula 42 do STJ, sem muito problema. Vamos avançar para a súmula 140. A súmula 140, ela trabalha com a figura do índio. E aí, cara, quem estuda a ordem social lá em direito constitucional, às vezes pode falar: putz, cara, falou de índio, tá falando de união. Cuidado, porque funciona assim. Imagina um crime cometido entre índios ou um crime cometido entre um particular e um índio, e este crime ele foi um crime individual, foi um crime em que eles se desentenderam, um brigou com o outro e nesta situação eles se agrediram e um teve uma lesão grave, por exemplo, tipificada lá no 129 do Código Penal. Cara, a regra é que esse crime será de competência estadual, não tem necessidade de ir para uma competência federal. Agora, cuidado com a súmula 140 porque ela deixa muito claro: eu trabalho com a figura do índio, se for uma figura individualizada, será julgado na esfera estadual. Agora, quando estivermos falando de um crime cometido contra a coletividade dos índios, nesta situação vai para a esfera federal. Por exemplo, você abomina índio, você não gosta de índio e você na prática quer praticar genocídio contra os índios. Nesta situação, estes índios, se você cometer esse crime contra essa coletividade, vai para a Justiça Federal. Muito cuidado com essa observação também trazida pela prova. Depois, em última análise, a súmula 122 do STJ. O que ela nos diz? Os crimes conexos. Pedro, o que vem a ser a conexão e a continência? Eu vou conversar com você já sobre conexão e continência. Aqui o ponto que você tem que lembrar é que conexão, amigo, é quando dois crimes forem cometidos no mesmo contexto e estes dois crimes sendo cometidos, eles serão unidos em um único processo para facilitar o trâmite. Isso é conexão. São crimes conexos. E aí eu trabalho. E quando houver um crime federal conexo com um crime estadual? Nesta situação, prevalece a esfera federal. Esse é o ponto importante da súmula 122 do STJ. Pedro, crime conexo estadual, conexo com federal, vai para qual esfera? Fica na estadual ou vai para federal? Federal prevalece sobre a estadual. Muito importante esse ponto aqui também. Então assim nós finalizamos os principais pontos voltados para a Justiça Federal. Recomendo novamente, leitura do dispositivo do artigo do inciso 4, com crimes cometidos contra bens, serviços ou interesses da União, inclusive pelos próprios agentes. Nesta situação, entraria como a questão da Justiça Comum Federal vindo a julgar esses crimes, sem muito problema. Avançamos então para a Justiça Comum Estadual. E cara, nesse tópico, o nosso estudo ele se simplifica por demais. Por quê? Porque a Justiça Comum Estadual, ela tem uma competência, doutores, ouçam, uma competência residual. Tudo aquilo que não for para federal,
vai para a estadual. Portanto, a competência dada à esfera estadual nada mais é do que uma competência residual. Muito simples, muito objetivo e muito claro. Quando cai em prova, se não for um crime relacionado com a Justiça Federal, será da Justiça Estadual. Simples assim, Pedro? Sim. Simples assim, a gente não tem que dificultar muito o nosso estudo aqui, tá? Bom, de Justiça Comum é isso que eu queria trazer para você. Agora vamos avançar relacionando principalmente as Justiças Especiais. E aí eu trabalho com você aqui a questão da Justiça Eleitoral. Funciona assim. A Justiça Eleitoral, ela sempre prevalece sobre a Justiça Comum, porque ela é uma justiça especializada. Nesse sentido, a Justiça Eleitoral, ela julga os crimes eleitorais. E os crimes eleitorais, eles estão previstos no Código Eleitoral. Só que existe uma peculiaridade dos crimes eleitorais, amigo. Os crimes eleitorais, eles serão julgados, repito, os crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral, eles serão julgados em conexão com os crimes que eles estiverem, obviamente, conexos. Por exemplo, imagina que um crime eleitoral foi cometido com crime comum. Nesta situação, esses crimes conexos... Pedro, me dá um exemplo de um crime eleitoral, cara. Falsificação de cadastramento como título de eleitor. Seria um exemplo de crime eleitoral. Nesta situação, imagina que para esse processo houve um homicídio nesse procedimento. Homicídio culposo, que não seja doloso de tribunal do júri, porque a gente vai ver já já o que acontece com o tribunal do júri. Quando eu trabalho com essa figura em específico, amigo, funciona assim. O Código Eleitoral estabelece especificamente alguns crimes. Logo, os crimes conexos com os crimes eleitorais serão puxados pela esfera eleitoral. Então a esfera eleitoral, ela tem uma peculiaridade de julgar não apenas crimes eleitorais, mas crimes comuns que estiverem em conexão também com os crimes eleitorais aí. Esse é um ponto importante. Só que eu vou fazer uma ressalva e uma observação para você aqui. A Justiça Eleitoral, em regra, ela julga os crimes de natureza eleitoral, beleza? Só que quando o crime conexo com de natureza eleitoral for um crime contra a vida doloso, ou um crime doloso contra a vida, escolha da maneira que você achar melhor, este crime, ele será, esse processo ele será cindido, ou seja, eu divido esse processo, essa parte vai para o tribunal do júri, e a parte eleitoral permanece na Justiça Eleitoral. É uma hipótese de cisão do processo nessa situação aqui. O processo será dividido na prática. Muita atenção quando vier essa questão da Justiça Eleitoral. Muito tranquilo também. Agora, a Justiça Militar, ela despenca em prova. Pedro, por quê? Porque existem algumas peculiaridades relacionadas ao militar. Lembra? Não sei se você sabia, mas o militar, ele é regido por um código próprio. Código Penal Militar, ele tem um estatuto próprio, o Estatuto dos Militares, e existe toda uma peculiaridade voltada para esse militar. Esse militar, primeiro, a Justiça Militar, ela é uma justiça individualizada especializada que também prevalece sobre a comum, e nesta situação, ela julga crimes de natureza militar. Pedro, que diabo é um crime de natureza militar? É um crime previsto, galera, lá, por exemplo, no artigo 9º e 10º do Código Penal Militar. O Código Penal Militar, então, estabelece o que vem a ser um crime militar. E aí nós temos o artigo 9º e o 10º falando especificamente sobre esses pontos. Esses dois artigos, a leitura deles é obrigatória para você também. Vai lá no Google, coloca lá, artigo 9º e artigo 10º. Você vai ver que aparecer do Código Penal Militar. E aí faz uma leitura desse crime em específico. Muito tranquilo. E aí, a Justiça Militar, ela julga crimes de natureza militar cometidos por militar de função, durante a função de militar. Só que eu quero fazer uma ressalva aqui. A regra é que crime militar tem que ter um sujeito militar. Existe uma exceção, Pedro? Será que o particular pode cometer um crime militar? Pode, e nós vamos ver já já como seria possível isso. Então, essa é uma hipótese importante para você levar para a tua prova. Crimes cometidos por militar durante a função militar. Eu vou dar um exemplo como já caiu na prova. Um militar, um policial militar, ele saiu do trabalho e ao chegar em casa, ele encontrou a sua esposa com outro. Nesta situação, ele sacou a sua arma e matou os dois. Aqui neste momento, primeiro, será que ele será julgado na Justiça Militar? Não, porque primeiro, ele não estava em razão da função militar. Segundo, ele estava como um particular
que cometeu um homicídio que a gente vai ver doloso, vai lá para o tribunal do júri. Então ele não entra na justiça militar. Esse é um ponto importante para citar para você. Agora, quando eu trabalho, já adiantei até esse ponto, né, cara? Com crime doloso contra a vida, imagina, um crime doloso contra a vida cometido por um militar contra um civil. Olha que situação. Um crime doloso contra a vida cometido por um militar contra um civil. Nesta situação, prevalece o quê? Tribunal do júri ou justiça militar? Tribunal do júri. Nesta situação, prevalece o tribunal do júri quanto ao crime doloso cometido contra a vida desse particular. Bastante tranquilo também aqui. Pedro, mas e se for um crime puramente militar? Justiça militar. Esse é o ponto importante. Agora, quando eu trabalho o abuso de autoridade, cara, o abuso de autoridade tem tudo a ver com militar. Quando a gente trabalha principalmente a parte do militarismo. Olha a lei de abuso de autoridade. É a 4898 de 65. Doutor, o que estava acontecendo no Brasil em 1965? Estávamos no auge daquilo que a gente chama da ditadura militar. Na verdade, foi implementado este regime neste ano. E aí nós lançamos o crime de abuso de autoridade. É claro que na época existia toda uma peculiaridade que hoje já mudou muito na lei. Por exemplo, a ação penal pública naquela época era condicionada. Hoje é incondicionada. Tudo bem? Mas para valer, o que eu quero te lembrar? Um crime em que o agente militar restringe a liberdade da vítima, restringe o direito de ir, vir ou ficar, ou até mesmo tentativa de uma lesão corporal, tipificada também lá na lei de abuso de autoridade, ele entra na lei de abuso de autoridade e nesta situação é julgado pela justiça comum e não pela justiça militar. Então esses dois asteriscos que eu trouxe para você são observações que não vai para a justiça militar. Muita atenção, nestas duas situações, quem julga será o juízo comum. E aqui nesta primeira hipótese aqui, nós temos o tribunal do júri como agente julgador desse crime. Sem muito problema. Agora, deixa eu avançar com você, trabalhando uma hipótese específica da justiça militar. Funciona assim, amigo. A justiça militar, ela se divide em duas grandes esferas. Nós temos a justiça militar estadual e a justiça militar federal. Pedro, o que vem a ser a justiça militar estadual? Ela julga, primeiro, policiais militares e o corpo de bombeiros militares. Amigo, faça uma observação aqui na justiça militar estadual. Esta justiça, ela nunca julga civil. Nunca. Certo? É bastante importante citar isso aqui para você. A justiça militar estadual somente julgará policial militar e agente bombeiro militar. Agora, quando eu trabalho com a esfera federal, ele julgará membros das Forças Armadas e aí nós temos a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Então, membros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são julgados frente à Justiça Militar Federal, ou seja, a nível federal. E o civil, Pedro? Aqui que eu te disse que é exceção, cara. O civil, ele pode ser julgado na Justiça Militar, ainda que não esteja em concurso de pessoas com o militar. Imagine, este militar que cometeu o crime, um crime militar, ele será obviamente julgado na justiça militar. Agora, amigo, como que o Comando Vermelho se fortaleceu? Não sei se você já ouviu falar desse grupo, mas o Comando Vermelho, ele se fortaleceu subtraindo armamento do Exército. Subtrair armamento das Forças Armadas é um crime militar federal. Então, quando o agente civil cometer um crime militar federal, ele será julgado na Justiça Militar Federal. Pedro, e se ele precisa estar em concurso com o militar? Não. Basta que ele seja um civil cometendo um crime militar federal. Nesta situação, guarde, o particular só será julgado isoladamente na esfera federal, enquanto na esfera estadual não há que se falar em julgamento isolado de particular. Beleza? Nesse momento eu quero trazer mais uma nova classificação relacionando um subcritério que é a natureza do crime.
Amigo, deixa eu apresentar agora para você um subcritério dentro do Rachone Materi que em diversos momentos são cobrados pelas provas no sentido de classificar como sendo como um subcritério dentro do Rachone Materi no sentido de tentar especializar um pouco mais a matéria. E esse subcritério é o subcritério de acordo com a natureza do crime. Eu digo para você que o crime, quando for um crime doloso contra a vida, a própria Constituição Federal estabelece o seguinte: este crime doloso contra a vida será julgado pelo tribunal do júri. Então é uma competência especializada de acordo com a sua natureza, certo? O mesmo vale para o GCRIM. E cara, cuidado quando você for falar do juizado especial criminal, hein? Este juizado especial criminal, pela Lei 9.099, ele é estabelecido nas infrações de baixo potencial ofensivo. Cara, eu já vi a prova dizendo o seguinte: será julgado pelo juizado especial criminal os crimes de baixo potencial ofensivo. Tá errado. Por que os crimes, Pedro? Porque as infrações entra tanto as contravenções quanto os crimes apenados com pena máxima de até 2 anos. Então, cuidado nesse ponto. O GCRIM, ele analisa infrações e não apenas crimes de baixo potencial ofensivo. Esse é um ponto interessante a ser levantado aí na sua prova quando for cobrado esse tópico em específico. Então, seria 2 exemplos. Nós ainda temos o exemplo também que eu poderia citar para você da justiça especializada voltada à violência doméstica e vários outros aí, tá? Rachone Lossi seria o segundo critério. Então perceba, eu trabalhei com você o critério Rachone Materi e este critério Rachone Materi, ele elencou uma série de justiças a ser determinada a competência. Estabeleci qual é a justiça, eu vou para o segundo passo, que é o Rachone Lossi. E dentro do Rachone Lossi você vai se perguntar uma coisa, dita assim, ó. Dentro do Rachone Lossi você vai te perguntar qual é o lugar em que vai se dar o processamento desse ato, né, cara? Qual é o lugar? Ou qual é o local em que esse processo será tramitado? Essa é a pergunta que você vai falar de acordo com Rachone Lossi. E hoje nós temos uma série de teorias a serem utilizadas. A primeira delas, a regra absoluta, é a teoria dada pela teoria territorial, cujo subcritério é a teoria do resultado ou a teoria da consumação do ato. Amigo, quando eu trabalho com a atribuição territorial, é como se eu dissesse para você, Pedro, na atribuição territorial entra a questão do local de consumação como regra? Sim, é exatamente isso, previsto lá no artigo 70 do CPP. Então aqui nós temos como regra geral o local em que o crime se consumou. Pedro, por que o local em que o crime se consumou? Cara, porque em tese é o local que vai apresentar os elementos do crime. É o local de consumação em que adotou-se a teoria do resultado dentro da subteoria da territorialidade. Então funciona assim. Quanto Rachone Lossi, nós temos a competência territorial. Dentro da territorial, a primeira que eu acho é a teoria do resultado. Ou seja, a regra geral e absoluta é que o local da consumação do ato é quem na prática vai investigar aquele crime, sem muito problema. Agora, sendo esta a regra geral, eu avanço com você com a segunda hipótese, que é a teoria da ação ou teoria da atividade. Cara, cai demais estas duas na prova, salientando alguns pontos legais a serem cobrados. Primeiro, o crime de homicídio doloso necessariamente será julgado na teoria da ação. Eu dou um exemplo para você o porquê disso, cara. Quando eu trabalho nesse homicídio doloso, é como se eu dissesse, imagine que eu, na tentativa de matar alguém, saquei minha pistola, mirei para a pessoa e dei 2 tiros. Esta pessoa foi atendida no chão, foi levada para o hospital e no hospital ela veio a óbito. Amigo, qual seria o local em que haverá mais vestígios do crime? O local do crime mesmo ou o hospital onde ele morreu? O local do crime. Por isso que se utiliza a teoria da atividade como regra no sentido de homicídio doloso. Além disso, crimes tentados. Pedro, mas e se o crime foi tentado em vários locais? Amigo, será o local da última tentativa. Portanto, muito importante, crimes tentados e crime doloso. E homicídio doloso. Detalhe, quem estipulou o homicídio doloso, hoje no Brasil, foi um órgão chamado STJ. E ele já tem um posicionamento que não é apenas o doloso não, nego.
entra também o homicídio culposo aqui. Bastante atenção quando entra contra o posicionamento do STJ em relação a isso. Belezinha? Esse seria a teoria da atividade ou critério da teoria da ação. Em terceira análise, quando eu trabalhar com crimes à distância, e detalhe, essa distância é sem crase, né, filho? Porque a distância não está determinada. Não sei se você lembra da língua portuguesa. Ensino à distância não tem crase. Agora, se a distância tivesse determinada, ia ter crase esse troço, mas tudo bem. Teoria da ubiquidade diz o seguinte: utiliza-se ou a teoria da ação ou a teoria do resultado. Aplica-se as duas nos crimes chamados crimes à distância. E detalhe, amigo, não confunda crimes à distância com crimes plurilocais. Pedro, eu não entendi nada. Claro, filho, eu tô aqui para te explicar. Funciona assim, ó. Crime à distância. O que é um crime à distância? Eu envio uma carta-bomba para a Argentina. E esta carta, de fato, tem o seu efeito lá na Argentina. Qual será o país competente para julgar? Cara, de acordo com a teoria da atividade, o Brasil é competente para julgar. Mas de acordo com a teoria do resultado, a Argentina, propriamente dita, ela também é responsável por punir. Nesta situação, aceita-se as duas. No caso do Brasil, quando um brasileiro emite essa carta, o Brasil pode punir baseado na teoria da ação. Agora, se vem uma carta-bomba da Argentina para o Brasil, nesta situação, o Brasil poderá julgar baseado na teoria do resultado. Muito importante esse ponto aqui na teoria da ubiquidade para você lembrar. Show de bola. Agora, quanto ao domicílio do réu. Filho, o que você tem que saber relacionado ao domicílio do réu? Imagine que eu não sei onde o crime se iniciou e onde o crime se consumou. O que se faz nesta situação, Pedro? Quando não se sabe o local da ação ou o local da omissão, o que se preconiza é a utilização do domicílio, filho, cuidado, do réu. Domicílio do réu. E aí vocês poderiam me dizer, beleza, Pedro? Show de bola. Domicílio do réu será utilizado quando desconhecer o local da ação ou da omissão. E detalhe, a sequência é exatamente essa, tá? Regra absoluta e universal. Teoria da consumação, que é a teoria lá do resultado. Não deu para utilizar a teoria do resultado? Se for um homicídio doloso ou até mesmo um crime tentado, teoria da atividade. Não deu para usar nenhuma dessas duas, nem da ubiquidade, vai para o domicílio do réu. Aí você poderia me perguntar, beleza, Pedro, e se este réu for um indigente, se ele for um mendigo, ou ele tiver duas ou mais residências, dois ou mais domicílios em locais diferentes, o que vale? Aí preconiza-se um terceiro momento, que é aquilo que eu vou citar para você aqui, ó, como juiz prevento. E aí, funciona assim. De novo, não vale a ação, não vale o local do resultado, entraria o domicílio do réu. Show de bola. Não cabe o domicílio do réu, neste caso, o réu tem mais de um domicílio. O réu tem mais ou não tem nenhum domicílio. Nesta situação, aplica-se a competência do juiz prevento. Pedro, o que é juiz prevento? Cara, prevenção vem de precaução no sentido de dizer o seguinte, é claro que não são a mesma coisa, tá? Mas aqui só para você entender, prevenção seria aquele juiz que agiu previamente. É aquele juiz que primeiro recepcionou aquela denúncia, é aquele juiz que já aplicou uma medida cautelar no caso concreto. Se este juiz já fez isto, será ele o responsável por conduzir esse processo. E aí você poderia dificultar ainda mais o seu entendimento. Pedro, e se não teve juiz prevento ainda? E se nenhum juiz agiu nesse momento? Cara, utiliza-se de um último instituto, que é a distribuição. Pedro, o que vem a ser distribuição? Cara, pega todos os juízes da comarca, mistura tudo e tira um, como se fosse um sorteio. Simples assim, beleza? Mas aqui, vamos lembrar então o subcritério do domicílio do réu. Se não for aplicável a ação ou omissão, utilize-se esse critério. Se ele tiver mais de uma residência ou nenhuma, aplica-se o juiz prevento. E Pedro, o que vem a ser o juízo de prevenção? É isso que eu quero trabalhar aqui com você agora. Então, ó, a prevenção nada mais é do que aquele momento em que o juiz torna uma medida prévia, ele gera uma medida antes da sentença. E aí este juiz será eleito para conduzir todo esse processo. Lembrando que ele é aplicável quando? Quando houver divisão de comarcas, ou seja, o crime foi cometido na divisão de comarcas. Qual é o juízo que se aplica? O juiz prevento. Em segunda análise, crimes permanentes. Cara, isso aqui cai demais. Demais. Crimes permanentes são aqueles crimes que se protraem a todo momento. E aí a pergunta é, uma pessoa, ela estava
portando droga para venda. E esta pessoa estava com a droga num ônibus. E este ônibus saiu de 5 cidades, passou por 5 cidades, e neste momento a pessoa ela foi capturada na última cidade. Cara, se ela foi capturada na última cidade, eu saio do juiz prevento e eu entro necessariamente na teoria em que, como se consumou em todo e qualquer lugar, na prática pode-se utilizar a teoria da consumação do ato. Pedro, não, porque eles consumiam em vários. E aí o que eu utilizo? O juiz prevento. E aí em crime permanente é muito comum ser trabalhado em prova essa questão da prevenção. Portanto, em crimes permanentes, utiliza-se o juiz prevento no caso concreto. É a quinta hipótese de utilização. Então a primeira, utiliza-se a do resultado, não deu, vai para a teoria da atividade. Não deu, vai para a teoria da ubiquidade. Não deu ainda, domicílio do réu. Não deu ainda, utiliza-se a prevenção. E em última análise, no caso da ação penal privada, é facultado à parte, amigo. É facultado à vítima. Lembrando que na ação penal privada existe toda uma nomenclatura dela. Na ação penal privada é prestado aquilo que a gente chama de queixa-crime. E na queixa-crime, eu estou falando da figura do querelante e querelado. Queixa-crime, quem realiza a queixa é chamado de querelante. E quem o acusado, no caso, ele é chamado de querelado nesta situação. E aí o que é estipulado aqui? Nos crimes de ação penal privada, de acordo com o artigo 73 do CPP, nestes crimes, caberá ao querelante estipular onde ele quer que haja o processo. É facultado a optação, ele pode escolher qual será o local em que vai tramitar, o local da ação da omissão ou o local do resultado. Então é facultado ele optar para ver a questão do juízo de conveniência, né, cara? Ele vai ter que ir ao fórum, ele vai ter que fazer uma série de procedimentos. Então é facultado a parte escolher qual local ela vai querer, da ação ou do resultado. Posto tudo isso para você, eu finalizo aquela parte geral trabalhada com razão do lugar, ratione loci nesta situação. Cara, não tem como fugir disso, tá? Na prática não tem como fugir disso daqui não. Bastante importante. E agora eu entro no último critério da competência material, que vem a ser o ratione persone. Pedro, que diabo é o ratione persone? Ou seja, é a atribuição dada em razão da pessoa. E a atribuição dada em razão da pessoa leva em conta a prerrogativa de foro de função. E é aqui que eu ressalto com você um ponto bastante importante na tua prova. Quando eu trabalho a questão da prerrogativa por foro de função, é diferente, meu amigo, da prerrogativa ou do privilégio. Cuidado com a palavra privilégio. Por quê, Pedro? Cara, porque privilégio é uma circunstância gerada por conta subjetiva, ou seja, pela caracterização do sujeito, é dado pela pessoa do acusado, por exemplo. Enquanto a prerrogativa de foro de função é atribuída à função pública, é atribuída ao cargo que esse cara exerce e não à pessoa que está ocupando. Por isso que o termo, a terminologia prerrogativa prerrogativa por privilégio ou foro privilegiado não é juridicamente adequada, tudo bem? Na prática, utiliza-se de melhor forma a prerrogativa de foro de função. E para trazer essa chamada prerrogativa de foro de função, existe uma série de regras que eu particularmente preciso trabalhar com você nesse momento. O que são essas regras de prerrogativa de foro de função? São prerrogativas atribuídas a tribunais. E esses tribunais, por exemplo, pode ser um tribunal superior, por exemplo, o STF, pode ser o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, pode ser os tribunais estaduais ou até mesmo os tribunais regionais federais. Então me acompanha para a gente fazer a leitura do dispositivo, só para você ter ideia de como se dará essa disposição do ratione persone aí. Bom, então em relação ao STF, primeiro, o STF, de acordo com o artigo 102 da Constituição Federal, dentro do Poder Executivo, é competente por julgar o presidente, o vice-presidente e os ministros de Estado toda vez que houver cometimento de crime comum. Amigo, aqui eu não estou falando de crime de responsabilidade, hein? Cuidado! Crime de responsabilidade é jurisdição política, sai dessa área específica. Aqui eu estou trabalhando crimes propriamente ditos, tá? Então o Poder Executivo, o STF julga do Poder Executivo o presidente,
o vice e os ministros de Estado, sem muito problema. Do Poder Legislativo, cabe ao STF julgar os deputados e os senadores, obviamente deputado federal, né, filho? Deputado federal e senador da República aí. Tanto pro Poder Legislativo quanto para o Poder Executivo, o STF pode agir. Além disso, ele também entra no Poder Judiciário. Por exemplo, ministros do STF são julgados pelo próprio STF. E, além disso, os ministros dos tribunais superiores também. Quando eu trabalho com o ministro do STJ, quando eu trabalho com o ministro do Superior Tribunal Eleitoral, quando eu trabalho com o Superior Tribunal Militar e vários outros, estes tribunais têm a prerrogativa por foro de função no STF. Muito cuidado. Perceba, meu amigo, que o STF ele tem jurisdição sobre a justiça comum e sobre a justiça especial. Essa também é uma boa questão trazida pela prova, ok? Vamos avançar. Além disso, cabe ao STF também julgar autoridades de órgãos independentes. Por exemplo, nós temos aqui a figura do Procurador-Geral da República. Nós também temos a figura dos ministros do Tribunal de Contas da União. Temos os comandantes das Forças Armadas. Olha que ponto importante, hein? Comandante da Força Armada é julgado pelo STF e não pelo STM. Cuidado, cara. Então a gente entra depois com o chefe de missão diplomática permanente, entra também presidente do Banco Central, chefe da Advocacia Geral da União. Pedro, por que chefe da Advocacia Geral da União? Amigo, o advogado-geral da União, ele ocupa um cargo de natureza, de status de ministro. Portanto, ele também entra aqui. E, em última análise, o Controlador-Geral da União. Partindo disso, eu saio da esfera do STF e adentro a esfera do STJ, só para você dar uma olhadinha. Primeiro, ao STJ é competente, olha que ponto importante, o STJ ele é competente por julgar na esfera executiva governadores de estado, isso dado por um estado constitucional, tá? Depois, do Poder Legislativo, STJ não vai. Nós não temos membros do Poder Legislativo sendo julgados no STJ. Pedro, mas e os deputados estaduais? A regra é que serão julgados nos tribunais de justiça estadual, tá? Isso, na verdade, quem estabelece geralmente é a Constituição Estadual. Esse é o ponto importante. A regra é que será em uma Assembleia Legislativa. E Poder Judiciário? Membro do Tribunal Regional Federal, certo? E membros dos Tribunais de Justiça do Estado aí, beleza? Depois eu venho para os Tribunais de Justiça do Estado, qual é a competência de cada um. Poder Executivo, ele julga os prefeitos. Cara, cuidado. O prefeito ele pode ser duas instâncias de julgamento. Se o prefeito cometer um crime federal, ele será julgado no Tribunal Regional Federal. E se esse prefeito cometer um crime comum de natureza estadual, ele vai para o Tribunal de Justiça do Estado. Muito cuidado com a figura do prefeito. Depende do crime que ele cometer. Depois, eu trabalho com o Poder Legislativo. Deputados estaduais, essa é a regra universal também. E o Poder Judiciário, juízes de primeiro grau, juiz lá da vara criminal, por exemplo, é julgado em regra pelo Tribunal de Justiça do Estado, tá? E depois, os membros do Ministério Público Estadual. E em última análise, eu quero apresentar para você a competência dada pelo Tribunal Regional Federal, que também é de justiça comum, né? Eu trabalho dentro do Poder Executivo com os prefeitos que cometerem crimes federais, dentro do Poder Legislativo, deputados estaduais que cometam crimes federais. Eu trabalho com o Poder Judiciário quando se trabalha de juiz federal de primeira instância, certo? Vara criminal federal nesta situação. E, em última análise, autoridades do membro do Ministério Público da União de primeira instância. E aí também entraria lá no Tribunal Regional Federal. Com isso, eu exauri as principais autoridades voltadas para crimes funcionais. Eu digo que essa parte, cara, você tem que meio que decorar. Pontos específicos eu saliento com você, como por exemplo o prefeito. Depende da natureza do crime que ele cometeu. Então volta aqui comigo nesse momento para nós trabalharmos essa questão da prerrogativa ainda. Existe todo um contexto relacionando o deslocamento deste indivíduo. Por exemplo, a prerrogativa por foro de função tem-se que trabalhar, você precisa ter uma noção bem básica e bem objetiva relacionando o deslocamento. Imagine o seguinte, o governador do estado de São Paulo, ele se desloca até o estado do Paraná. E lá no estado do Paraná, ele comete um crime. Amigo, peraí, este governador cometeu um crime comum lá no estado do Paraná. Nesta situação, a prerrogativa para julgar o governador é do STJ. Não sei se você se lembra. Agora, quando eu trabalho com um deputado estadual,
A regra é que ele será julgado, na prática, pelo Tribunal de Justiça do Estado. Imagine que um deputado estadual cometa um crime lá no Paraná. Este deputado do Estado de São Paulo, ao cometer um crime no Paraná, o juiz, o tribunal responsável é o Tribunal do Paraná ou o Tribunal de São Paulo? Amigo, é o tribunal em que ele tem a prerrogativa do foro. Embora ele tenha cometido o crime no Paraná, quem irá julgá-lo será o Tribunal de São Paulo. Muito cuidado com essa segunda característica do deslocamento aqui. Segunda observação que eu faço com você. Cara, essa súmula, eu vou até circular muito, porque essa aqui cai demais. A 721. Cara, é sempre uma boa pedida de prova. Porque diz o seguinte, Pedro, quando eu pego a prerrogativa de foro de função e comparo com o tribunal do júri, qual prevalece? E aí nós invocamos a súmula 721. Esta súmula ela diz o seguinte, a prerrogativa por foro de função, ela prevalece sobre o tribunal do júri, quando esta prerrogativa está prevista na Constituição. Olha que coisa importante para a tua prova. Vem comigo de novo. A prerrogativa por foro de função, ela é uma prerrogativa que ela prevalece sobre o tribunal do júri. Ela prevalece sobre o tribunal do júri quando esta prerrogativa for dada pela Constituição Federal. E aí eu pergunto para você, vou dar um exemplo de novo do governador. Amigo, a competência, a prerrogativa por foro de função do governador, ele está previsto na Constituição? Está. Se um governador comete um crime de homicídio doloso contra um civil, este homicídio doloso, ele é julgado pelo STJ ou ele é julgado pelo Tribunal do Júri? STJ. Pedro, por quê? Porque existe a previsão constitucional desta competência do governador. Agora, amigo, quem prevê o julgamento de deputados estaduais? Vamos lá? Quem prevê o julgamento de deputados estaduais é a Constituição Estadual. E aí, como não é a Constituição, se um deputado estadual, por exemplo, comete um crime doloso contra a vida, prevalece o Tribunal de Justiça Estadual ou o Tribunal do Júri? Tribunal do Júri. Tudo bem? Esse é o ponto importante que você tem que ler da súmula 721. Esse é o importante. A prerrogativa deve estar prevista na Constituição Federal. Ok? Além disso, última observação que eu trago para você é a possibilidade de se estender a prerrogativa por foro de função ao particular. Existe até uma súmula que é a 245, que na verdade ela não é quebrada por esse auto aqui, porque o próprio STF já se manifestou na 704 dizendo o seguinte, súmula 704 do STF nos diz que aplica-se ao particular a prerrogativa de foro funcional quando este crime ele é cometido em concurso de pessoas com um agente que tem esse foro, essa prerrogativa de foro. Então imagina que um particular cometa um crime em concurso de pessoas com o governador. Nesta situação, será que o particular será abarcado pelo STJ? Sim, sem problema nenhum, de acordo com a súmula 704 do STF. Perceba, muita súmula e em alguns momentos é preciso decorar. É árduo, mas amigo, estudar para concurso público é difícil desde que mundo é mundo, beleza? Então, para a gente finalizar essa parte geral do Rachone Persone, eu coloquei uma característica, mais duas aqui, para você lembrar para a tua prova também. Primeiro, prorrogação de competência. Pedro, o que vem a ser a chamada prorrogação de competência? Prorrogar a competência, meu amigo, é retirar a competência de um juízo e dar a outro. Pedro, quando que acontece essa chamada prorrogação de competência? Cara, quando eu trabalho especificamente com a conexão e a continência, por exemplo. Aqui, imagine o seguinte. Originariamente, um crime ele foi cometido em uma cidade, ou a ação e a omissão cometeu aqui, e existem dois crimes conexos entre cidades diversas. Um crime foi cometido na cidade A, outro crime foi cometido na cidade B. Imagine, eu subtraí um carro na cidade A para cometer um furto na cidade B. Isso é muito comum, tá? São crimes conexos. Nesta situação, o que se faz? Aplica-se a prorrogação de competência. Amigo, é muito mais fácil ser julgado esses crimes em um único juízo. Por quê? Cara, você já imaginou se tivermos cada um sendo julgado no seu juízo? Complicado. O que eu faço? Eu me utilizo da conexão. Como todos esses institutos tramitarão em um único juízo, o processo ele dá em via única. Portanto, um único local
vai cuidar de todo o processo e também vai tramitar essa competência sendo prorrogada a um segundo juízo originário. E aí a pergunta é, Pedro, para qual juízo vai? Para qual juízo vai? Em um crime subtrair um carro para cometer, sei lá, um latrocínio lá na outra cidade. Sempre prevalece o local do crime mais grave. E aí a prova pode te dizer, mas e se forem crimes de mesma natureza? O que se utiliza, meu amigo? Juiz prevento. Olha que ponto importante. Portanto, aqui eu trabalho especificamente com crimes de conexão e continência. Pode-se prorrogar a competência, Pedro? Pode. E aí se prorroga da seguinte forma. Crime cometido na cidade A e crime cometido na cidade B, sendo conexos, prevalece o local do crime mais grave. Se esses crimes aqui forem de mesma natureza, prevalece a aplicação do juiz prevento aí. Beleza? E a delegação de competência? A conexão e a continência, já vou conversar com você exatamente sobre esse ponto, tá? Bastante atenção. Só que antes eu preciso falar com a delegação de competência. Pedro, será que existe a delegação de competência? Será que pode existir a delegação de um ato de competência originária de um juiz a outro? Pode, amigo. E esta transferência de um juízo a outro pode se dar por carta precatória. Por exemplo, imagine que o interrogatório de uma vítima, ou de um suspeito, ou de uma testemunha, ela é feita... O juízo está tramitando na cidade A. Só que essa testemunha ela mora na cidade Z. Cara, como que se vai colher esse depoimento? Na prática, o juiz pode enviar uma carta precatória e esta carta precatória, ao ser remetido nesse novo juízo, este juízo ele vai colher essa informação, ele será delegado a esse terceiro juízo, mas amigo, não é uma delegação permanente. Ela é temporária no sentido de realização de diligências e volta para o juízo originário. Então, esse ponto pode. Em segunda análise, uma transferência interna de competência. Por exemplo, um juiz titular passa uma transferência de determinado ato para um juiz substituto. Cara, geralmente o juiz particular não gosta de ficar ouvindo, o titular não gosta de fazer uma série de diligências. O que ele faz? Ele pede para o juiz substituto fazer. O juiz substituto vai lá e faz tudo o que ele precisa, ele recolhe essa documentação e realiza esse processo na prática. Tudo bem? Isso é uma delegação de competência. E agora, deixa eu trabalhar com você um pouquinho a conexão e a continência propriamente dita. Bom, continuando aqui a parte das causas modificadoras de competência, o que eu tenho que te trazer é o seguinte, cara. Hoje a doutrina, ela divide também a competência relacionada a diversos institutos, como a competência material. Se eu pegar a competência material e dividi-la, a competência material ela pode ser subdividida em competência absoluta e relativa. E essas causas são causas modificadoras de competência. Quer ver um exemplo? Amigo, causas de competência absoluta, eu quero que você guarde duas. Ratione persone e ratione materie. Cara, quando eu trabalho com competência absoluta, a ratione persone e a ratione materie nunca poderá ser uma hipótese de modificação de competência. Dou um exemplo. Será que pode um juizado, uma justiça federal comum ou uma justiça estadual comum julgar um deputado que cometeu um crime no exercício da função? Na prática, a regra é que não. Não se terá modificação de competência. Ele só pode ser julgado pelo respectivo tribunal em que ele tem a prerrogativa de foro. Agora, existe uma competência que ela é relativa. E esta competência é a competência em relação ao local chamado ratione loci. E, cara, aqui nós temos vários exemplos de competência relativa, claro, relativizando essa questão do ratione loci. Aqui, por exemplo, nós temos a seguinte situação. Por que ela é relativa, Pedro? Imagine que em determinado processo, nós temos um crime cometido em duas cidades. Só que o juiz não percebeu que a competência seria da cidade B em vez da cidade A. E ele começa o processo na cidade A. Este juiz, ao perceber isso, o advogado analisa o caso para qual competência foi e também nada faz. Nesta situação, houve omissão do juiz e o advogado, percebendo isso e nada fazendo, o procedimento tramitará no juízo em que deu o início da ação. Então, por isso que é relativa. A competência ratione loci, ela poderá ser relativizada. Se você pegar o Alexandre Sebrián, por exemplo, ele cita exatamente esse exemplo de várias condutas acontecendo em juízo incompetente e esse juízo se torna competente por conta de não haver nenhum tipo de impugnação deste juízo aí de conduta, sem muito problema. Então guarda, amigo, a
competência relativa só ocorre na ratione loci. Isso é importante para a tua prova, beleza? E aí eu trabalho com você duas hipóteses de causas modificadoras, a conexão e a continência. Pedro, que diabo é a conexão que você está falando tanto pra gente? Cara, conexão cai demais em prova. E aí eu quero que você lembre o seguinte, a conexão acontecerá sempre que houver dois ou mais crimes sendo tramitados em um único processo. De novo, dois ou mais crimes sendo tramitados em um único processo. É o caso, por exemplo, do furto e a receptação, cara, tá? Aqui nós temos dois crimes. Pedro, e o número de sujeitos cometedores do crime? Pode ser dois ou mais ou pode ser apenas um. E é isso que nós vamos classificar para você. Amigo, a conexão ela pode ser dividida em conexão intersubjetiva, em conexão teleológica, em conexão consequencial e também na chamada conexão instrumental. Então, essas quatro modalidades de conexão eu preciso trazer com muito detalhe para você. Então vamos ver a primeira, que é a intersubjetiva. Amigo, intersubjetiva, conexão intersubjetiva nada mais é do que entre, subjetiva, sujeitos, ou seja, duas ou mais pessoas. Você vai ter duas ou mais pessoas cometendo dois ou mais crimes. Isto é uma conexão intersubjetiva entre sujeitos e ela pode se dar de três formas: ocasional, concursal ou por reciprocidade. Pedro, que desgranheira que é essa? Calma, filho, não coloque obstáculos na sua preparação, não. Isso aqui não tem muita coisa complicada. Conexão, dois ou mais crimes sendo sugados em um único processo, tá? Esses crimes, eles podem ter duas ou mais pessoas ou não. Quando tiver duas ou mais pessoas, a nomenclatura é intersubjetiva. É simples. E do intersubjetiva, ocasional, acontece na seguinte hipótese. As pessoas, elas não combinaram absolutamente nada. Não houve combinação. Dou um exemplo muito clássico. Imagine que o Corinthians esteja jogando. E esse estádio de futebol, aconteceu um pênalti. Só que este pênalti, a torcida ficou enraivecida, esfurecida, ela ficou puta. Porque, de acordo com o entendimento dela, não houve pênalti. E a torcida começa a torcer o alambrado até que ele cai e a torcida invade o campo. Olha só, não houve prévia combinação, não houve concurso de pessoas, meu amigo. Só que ocasionalmente eles juntaram-se para o mesmo ato. Nesta situação, será julgado tudo mediante um único processo. Este seria um exemplo de conexão intersubjetiva ocasional, em que não há um prévio acordo, só que o crime é cometido por duas ou mais pessoas, sendo cometido dois ou mais crimes. Imagine o seguinte, nesta situação, cara, cada pessoa cometeu um crime de dano ali, então estragaram o estádio. Nesta situação, tudo sendo juntado num único processo. Este é o ocasional. Concursal, amigo, quando há concurso entre pessoas. Duas pessoas concorrem para o mesmo crime. Nesta situação, estas duas pessoas serão julgadas no mesmo processo com os mesmos crimes, sem muito problema. E a por reciprocidade, Pedro. Conexão intersubjetiva por reciprocidade é toda vez que houver lesões corporais, por exemplo, entre pessoas que não combinaram. Imagine o seguinte, houve lesão recíproca entre A e B, e ambos lesionaram-se gravemente. Nesta situação, o crime cometido de A em B e o crime cometido de B em A tramitará no mesmo processo. Isto é reciprocidade. Houve envolvimento de duas ou mais pessoas cometendo dois ou mais crimes. Portanto, reciprocidade também é bem tranquilo. Crimes de natureza recíproca. Esta é a primeira, conexão intersubjetiva. Vamos avançar no conteúdo. Eu quero trabalhar também a conexão teleológica. Amigo, a conexão teleológica é toda conexão em que há um crime anterior para assegurar um crime posterior. Então, o que eu faço? Eu tento roubar um banco. Só que para roubar o banco, eu mato segurança antes de subtrair algo do banco. Seria uma hipótese típica de teleológica. Perceba que aqui, meu amigo, basta que uma pessoa cometa esse crime. Eu não preciso de duas pessoas. Aqui pode ser uma pessoa cometendo dois ou mais crimes.
este crime cometido anteriormente para assegurar, para facilitar, como diz o artigo 76 lá do CPP, ele diz o seguinte, será do caso... É claro que a divisão entre teleológica e consequencial é uma divisão doutrinária. Não está escrito isso no CPP, tá, filho? Então, a teleológica, a conexão teleológica, ela se dará quando houver um crime anterior sendo cometido para assegurar um crime posterior. É você matar, por exemplo, o guarda do banco para subtrair coisa do banco. Enquanto a consequencial é o contrário. É um crime que serve para conseguir o aproveitamento do crime prévio ou ocultar o crime. Imagine o seguinte, eu já subtraí aquela coisa, já subtraí a coisa alienível do banco e uma pessoa, uma testemunha me viu saindo do banco com o dinheiro. Eu, para ocultar ou para conseguir esse proveito do crime, eu vou lá e mato essa testemunha. Nesta situação, nós temos a conexão do tipo consequencial. É aquela conexão em que, ao contrário daqui, ocorre um crime posterior ao cometimento de um crime prévio. Tudo bem? Beleza? Esta é a consequencial. Em última análise, a instrumental. Pedro, o que vem a ser a conexão instrumental? Amigo, toda vez que houver conveniência probatória, eu posso juntar os dois crimes. Imagine, uma pessoa subtraiu coisa alienível, foi lá e vendeu para terceiro. Terceiro, ao analisar um tênis que custa R$600, foi vendido para ele por 50. Ele, opa, me dei bem. O que aconteceu? Pegaram os dois. Pegaram tanto quem fez a receptação, tanto quem cometeu o crime de furto. Nesta situação, você vai ter dois processos com uma única prova. Para conveniência probatória, que seria o tênis subtraído, você junta esses dois processos por conveniência probatória. Muito interessante também esse tipo de instrumental aqui que aparece na tua prova. E por fim, nós matamos então as hipóteses de conexão. Eu avanço citando o que é uma hipótese de continência. Agora sim, amigo, continência, nós temos duas ou mais pessoas cometendo um único crime. Pedro, mas isso não é conexão intersubjetiva concursal? Amigo, para que seja concursal, deve haver dois ou mais crimes lá. Aqui nós temos duas ou mais pessoas cometendo um único crime. Isso que você tem que tomar cuidado, beleza? Ou nós teremos também a continência quando uma pessoa única, ela comete dois ou mais crimes. Pedro, como assim quando uma pessoa comete dois ou mais crimes? Cara, será julgado em um único juízo uma pessoa que comete dois ou mais crimes no mesmo contexto fático. Estes crimes serão chamados de continência também. São as duas subespécies de continência para a gente fechar muito bem esta espécie aqui, sem muito problema. Com isso, eu exauri a parte de conexão e continência com você e nós avançamos para a questão da perpetuação no tempo, que cai também nas provas aí. Pedro, o que é a perpetuação da competência no tempo? Imagine o seguinte, um agente ele tem a prerrogativa de foro em determinado juizado. Ele cometeu um crime comum e enquanto estava tramitando, ele foi eleito deputado federal, por exemplo. Este juízo, ele perde a competência e sobe para o STF, que é o competente por julgar os deputados federais. Então, o que acontece? Esse deputado federal, ao ser julgado no STF, ele tem a competência que sobe até o STF. E durante o seu mandato, ele será tramitado no STF. Beleza. Agora, terminou o mandato dele. O que acontece? Permanece no STF, Pedro? Não. Ele decai para a primeira instância. Cara, como isso aqui é importante? Antigamente não era assim, antigamente permanecia, tá? Mas hoje o entendimento que você tem que ter é o seguinte, se um agente tiver prerrogativa de foro, terminar o mandato desse cara, decai para a primeira instância esta prerrogativa aí, porque cessa a prerrogativa de foro. Então é bastante importante citar esse ponto com você. E para finalizar o assunto de competência, eu peço a sua leitura quanto ao dispositivo do artigo 81. Pedro, o que o artigo 81 nos diz? A chamado perpetratio jurisdictionis, ou seja, perpetuação de jurisdição. Pedro, o que é dito em relação à perpetuação de jurisdição? Ela cita o seguinte, embora um agente seja absolvido por um crime que gerou esta competência, de novo, quando o agente ele for absolvido por um crime que gerou essa competência, ainda assim permanece a competência do juiz para julgar esse caso. Imagine o seguinte, nós temos um júri aqui, um homicídio doloso conexo com vários crimes.
Imagina que neste caso, no tribunal do júri eu fui infeliz porque não cabe ao tribunal do júri, tá? Imagina o seguinte, um crime em que entraria na prática alguma prerrogativa específica de foro. No caso, eu anulei este crime principal que gera a competência originária. Quando eu excluo esse crime, a pergunta é, estes outros se desvinculam desta competência originária de acordo com o princípio do artigo 81? Não. Quem permanece julgando esses crimes é este juízo inicialmente competente. Tudo bem? A gente fechou a parte de perpetratio jurisdictionis e agora vamos, para facilitar a vida de vocês, claro, cara, resolver a questão dos exercícios aí. Então vamos ver como que o CESP, por exemplo, está cobrando esses troços aqui. Primeira questão. Cláudio, maior e capaz, residente e domiciliado em Goiânia, praticou determinado crime, para qual é prevista ação penal privada. Opa! Lembra lá na ação penal privada o que acontece, meu amigo? Na ação penal privada, o querelante ele tem a prerrogativa de optar pelo local que ele quer. E aí diz o seguinte, em Anápolis, Goiás, a vítima do crime, Arthur, maior e capaz, é residente e domiciliada em Mineiros, Goiânia. Pense muito bem, meu amigo. O Cláudio, ele é maior e capaz, residente e domiciliado em Goiânia. Ele praticou determinado crime para o qual é prevista ação penal privada. A vítima do crime, olha que ponto importante, Arthur, maior e capaz, é residente e domiciliada em Mineiros. Nesta situação, olha que ponto importante, a vítima do crime, na ação penal privada, ela é chamada de querelante, é ela quem vai e faz a queixa-crime. Nesta situação, poderá a vítima do crime escolher qual seria o município em que será julgado. E aí nós temos o seguinte, ó. Nessa situação hipotética, considerando o disposto no Código de Processo Penal, o foro competente para processar e julgar eventual ação proposta por Arthur contra Cláudio será, será que utilizar-me no caso de Goiânia? A vítima ela pode escolher, por exemplo, onde ela quer. No caso, eu posso escolher Goiânia? Eu posso escolher Goiânia, sem problema nenhum. Goiânia é o local da residência e do domicílio de Cláudio, quem praticou o crime. Eu posso escolher o domicílio do réu? Eu posso, sem problema nenhum. Goiânia eu posso. Agora, quando eu trabalho com Anápolis, a ação penal privada está ocorrendo em Anápolis. Então, será que eu posso utilizar Goiânia e Anápolis? Aqui ele diz o seguinte, ó, praticou determinado crime para o qual é prevista ação penal privada em Anápolis. Então, eu tenho a residência do domicílio do réu e eu tenho o local em que ocorreu esta ação, está tramitando. A vítima ela pode optar entre esses dois, meu amigo. Aí diz o seguinte, ó, a vítima do crime, maior e capaz, é residente e domiciliada em Mineiros, Goiás. Pedro, será que esta vítima, ela poderá optar por fazer na casa dela? Cara, esse é o problema que você tem que tomar cuidado. Na ação penal privada, é optado a parte escolher entre as competências que eu listei para você. A teoria da ação, a teoria do resultado, a ubiquidade, a questão do domicílio do réu ou juízo prevento. Eu, em algum momento, coloquei a residência da vítima? Na prática, não. O que acontece? Ela poderá optar entre o domicílio do réu ou o local da ação, que foi, neste caso, Anápolis. Ela pode escolher entre os dois, domicílio do réu ou Anápolis. Nesta situação, Goiânia e Anápolis. Vamos ver qual tem aí a questão das assertivas. Então, primeiro, Anápolis ou Goiânia? Perfeito, letra A como sendo o nosso gabarito. No caso concreto, ela poderá escolher entre aqueles roles. Não é qualquer escolha dela não, filho. Cuidado com esse ponto na tua prova, beleza? Próxima questão. Acerca de jurisdição e competência em matéria criminal, assinale a opção correta. Segundo o entendimento do STJ, é de competência da Justiça Estadual processar e julgar crime contra funcionário público federal, estando este ou não em exercício da função. Amigo, errado. De acordo com esse entendimento do STJ, a súmula, ele diz o seguinte, para julgar funcionário público federal, ele tem que estar em razão da função do cargo federal e ele deve ser funcionário público federal. Portanto, a assertiva A é errada. B. A competência para julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal será dos juízes federais da seção judiciária da localidade em que o prefeito exercer ou tiver exercido o mandato. Amigo, muito cuidado. Primeiro,
Quando esse desvio de verba ainda não incorporou ao patrimônio do município, se essa verba for federal, será de competência da Justiça Federal, portanto o TRF. Nesta situação, se já se incorporou ao município, entra, no caso, o TJ do Estado. Portanto, errada, assertiva B também. C. A competência para julgar governador de estado que no exercício de um mandato cometa crime doloso contra a vida será do tribunal do júri. Amigo, a competência do governador está prevista na Constituição? Sim ou não? Sim ou não? Súmula 721 está. Portanto, vai ser do tribunal do júri? Não. Vai ser do tribunal específico que ele tem a prerrogativa do foro. Neste caso, do STJ. Letra C também errada. Letra D. A competência para processar e julgar crime de roubo que resulte em morte da vítima será do tribunal do júri da localidade em que ocorrer o fato criminoso. Processar crime de roubo que resulte em morte, isso é latrocínio, não é tribunal do júri latrocínio, amigo. Tribunal do júri é crimes dolosos contra a vida. Errada a letra D. E em última análise, no Estado brasileiro, a jurisdição penal pode ser exercida pelo STF. Sim, o STF exerce jurisdição. E em todos os graus de jurisdição da Justiça Militar, Eleitoral, Justiça Comum Estadual e Federal, dentro do limite fixado em lei. Amigo, o STF ele julga de todos. Lembra que eu falei que ele é um órgão múltiplo? Correta, assertiva e aí. Beleza? Próxima questão. A respeito da competência no processo penal, assinale a opção correta. Letra A. A inércia da jurisdição é um princípio processual que permite ao juiz condenar o réu, mesmo quando o Ministério Público postula a sua absolvição. Cara, cuidado com esse ponto em específico. Primeiro, a inércia da jurisdição diz o seguinte: o juiz ele não agirá de ofício. A regra é que o juiz não age de ofício. O juiz ele sempre deverá ser provocado. Não tem absolutamente nada a ver com o que ele citou aí para você. Errada a letra A. Letra B. De acordo com a teoria da ubiquidade, um juiz pode julgar simultaneamente duas ações penais distintas, quando as provas de uma possam repercutir na outra. Amigo, teoria da ubiquidade ou é conexão instrumental isso aí? Errado a letra B, ubiquidade diz em crimes à distância, não tem absolutamente nada a ver. Cuidado. Letra C. Conexão e continência são institutos que autorizam a prorrogação de competência, possibilitando que esta seja definida em desacordo com as regras abstratas, baseadas em lugar do crime, domicílio do réu, natureza da infração ou distribuição. Amigo, perfeito. A conexão e a continência, elas sempre tentam facilitar o julgamento de um crime. Portanto, são, sim, hipóteses de agrupamento de processos em um único. Portanto, letra C como sendo o nosso gabarito. Vamos ver o erro das outras. Letra D. A competência Rachone-Lossi, que se refere ao local da consumação do crime, deriva da legislação infraconstitucional e é de natureza absoluta, não podendo ser prorrogada nem reconhecida de juiz. Cara, Rachone-Lossi é absoluta ou relativa, filho? Relativa. Errada, assertiva D. E aí diz o seguinte: o princípio do juiz natural determina que a ação penal deverá ser julgada pelo juiz de primeiro tiver tomado conhecimento do fato. Cara, o princípio do juiz natural não diz nada disso. Quem diz isso é a prevenção. O princípio do juiz natural nos diz o seguinte: o juiz ele deverá ser prévio ao processo, devidamente concursado com a sua titulação adequada, então não permitindo o tribunal de exceção. Portanto, letra E também errada. Próxima questão. No que se refere ao lugar da infração, a competência será determinada. Letra A. Olá, lugar da infração. Letra A. Pelo domicílio do réu, no caso da infração permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições. Amigo, crime permanente é domicílio do réu ou é prevenção? Prevenção. Errada a letra A. B. Pela prevenção, no caso da infração continuada praticada em território de duas ou mais jurisdições conhecidas. Cara, infração continuada é infração permanente. Cuidado! Nesta situação, crimes que se consumam em vários locais, tende-se que esta infração será aplicada à questão da prevenção. Letra B como sendo o nosso gabarito na prática aí. Vamos ver o erro das outras também. Letra C. De regra, pelo local onde tiver sido iniciada a execução da infração, ainda que a consumação tenha ocorrido em outro lugar. A regra é a teoria do resultado e não a teoria da ação. Também errada a letra C. D. Pelo local onde tiver começado o iter criminis, no caso da tentativa. Amigo, pelo lugar que tiver começado, não. Pelo local da ação ou da omissão. Cuidado, o iter criminis ele começa lá na cogitação.
Cuidado com esse tópico, errado também. E no último, letra E, né? Pelo lugar em que tiver sido iniciada a execução no Brasil, se a infração se consumar fora do território nacional. Cara, pelo lugar que tiver sido iniciada a execução no Brasil, iniciada a execução, eu trabalho com a teoria da ubiquidade. Cuidado com esse caso aqui também, beleza? Então, a correta nesse caso, letra B aí. 5. Um servidor público concursado e estável praticou o crime de corrupção passiva e foi condenado definitivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como pagamento de multa. A respeito desta situação, julgue o item seguinte. Na hipótese em apreço, a competência seria da Justiça Federal, caso o servidor público fosse integrante da administração pública federal e o crime cometido tivesse nexo funcional com o cargo ocupado. Cara, o servidor público concursado e estável, ele praticou um crime de corrupção passiva. Então, cuidado. Corrupção passiva e foi condenado definitivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 6 anos, em regime semiaberto. Se nessa hipótese for julgado, a competência seria da Justiça Federal, caso o servidor público fosse integrante da administração pública federal e o crime tivesse cometido com nexo funcional ao cargo ocupado. Amigo, quando eu trabalho com o servidor público federal, ele participando de uma sociedade de economia mista federal, será julgado pela Justiça Federal? Não, não basta isso. Você tem que tomar cuidado com a sociedade de economia mista. Nesta situação, não basta ele ser federal. Ele deve ser federal relacionado com a União, com uma autarquia federal ou com uma empresa pública federal e, por extensão, a Fundação Pública Federal, não cabendo às sociedades de economia mista, embora sendo federais. Portanto, neste caso, gabarito como errado. Muito boa essa questão também aí do CESP-UNB. Amigo, e com isso eu finalizo essa bateria de questões relacionadas à competência. Perceba, o tema competência ele tem que estar muito bem esquematizado na tua mente. Eu preciso que você reveja essa aula mais algumas vezes, a ponto principalmente de conseguir esquematizar isso ao longo de um caderno, ao longo do seu material de estudo, que seria o estudo dirigido. Beleza? Então força no estudo, um abraço para você e é claro, nós estamos aqui para facilitar a tua vida e para te ajudar a ser aprovado.